Neste segundo domingo do Advento, a figura que se destaca na liturgia da palavra, sem dúvida nenhuma, é São João Batista. Este grande santo que recebeu o elogio do Senhor, que disse a respeito dele: este é o maior entre os nascidos de mulher. A grandeza de São João Batista está na sua missão e também na fidelidade com a qual ele correspondeu à missão de Deus. Ele viveu, digamos assim, na fronteira entre o Antigo e o Novo Testamento. Como os antigos profetas, ele se recolheu no deserto para que na oração, na penitência, no silêncio, pudesse ouvir a voz do Senhor. E uma vez que o Senhor lhe comunicou a sua palavra, voltou para a cidade, para o meio do povo, a fim de anunciar com voz poderosa e com testemunho magnífico a vontade do Senhor para aquela gente. São João Batista é grandíssimo na sua santidade, no seu exemplo de vida. Um exemplo que arrastava, né? O pregador, de fato, o pregador em geral, aquele que fala da palavra de Deus, que ensina aos demais, quando a sua palavra, quando o seu discurso vai acompanhado das boas obras, quando vai acompanhado da santidade de vida pessoal, quando vai acompanhado de uma grande sintonia com Deus, então sim, tem autoridade. E a sua palavra é um condutor da graça para tocar os corações, para levar as pessoas à conversão. Assim foi João Batista. Nós podemos aprender muito dele. Foi um homem extremamente austero. Não podemos imitar literalmente todas as suas práticas, porque seriam difíceis de colocar em ato nos dias de hoje, no mundo moderno, nas circunstâncias de vida que nós temos. Um homem que se retirou da família, foi para o deserto viver na intempérie, aguentando o calor e o frio, os perigos da solidão. Um homem que se vestia com pele de camelo e comia apenas o que encontrava no campo, gafanhotos, diz o texto sagrado, e mel silvestre. Não podemos imitá-lo assim literalmente, mas podemos imitar a sua vida santa. Na nossa vida moderna, é muito conveniente que nós busquemos, de fato, seguir esses 3 passos da espiritualidade que São João Batista nos ensina, a fim de nos encontrarmos com Deus, mesmo no meio do barulho da cidade, mesmo no meio da correria, do estresse, das 1001 ocupações e distrações que o mundo moderno nos oferece. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o silêncio, o deserto. Nossa sociedade é marcada por muito barulho, muita distração, muitas coisas que nos tiram o foco e nos dispersam, nos levam a ter uma vida agitada e também uma vida aburguesada, extremamente cômoda. Podemos imitar um pouquinho a São João Batista, buscando criar espaços de silêncio na nossa vida, no nosso ambiente, a fim de poder então criar uma situação para falar com Deus. Sem o silêncio, irmãos e irmãs, é impossível entrar em contato profundo com Deus. Isso é uma grande verdade que nós temos que ter muito em mente e lutar para combatê-la. Podemos ser católicos praticantes, podemos fazer muitas coisas, estar inserido em atividades religiosas e passar a vida toda assim, sem nunca ter intimidade verdadeira com Deus. Isso que os santos chamavam de vida interior. Vida interior. Aquilo que São Paulo expressava com outras palavras: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para ter uma vida escondida com Cristo em Deus, é preciso de silêncio.
E o silêncio nós temos que criá-lo, temos que desenvolvê-lo, criar ambientes de deserto na nossa rotina diária, não é? Silenciar um pouquinho, às vezes, a televisão, deixar de lado um pouquinho o celular, o tablet, o computador, o rádio, deixar de lado as conversas excessivas, frívolas, de comentar da vida alheia, da vida dos famosos, dos artistas, a fofoca e etc. Tudo isso são formas concretas de criar o silêncio interior para conseguir ouvir a Deus. Não precisamos ir para um lugar inóspito para ouvir o Senhor. Podemos fazer isso na nossa casa, no nosso ambiente. Mas é preciso então criar esses ambientes. Um pouco de silêncio é necessário para falar com Deus. Talvez abrir a nossa agenda a fim de que caiba um tempinho da nossa semana, do nosso dia, da nossa noite, para virmos à igreja, fora do culto, fora da hora das missas, horários de confissões e outras atividades, para então encontrar-nos com Deus no sacrário em silêncio. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, com certeza sim, alguma vez, não é? Entrar numa igreja fora do horário de missa, na hora que a igreja está vazia, ali é um ambiente de silêncio, de oração, de deserto espiritual. Ali é o lugar propício para falar com Deus. Sentar-se um pouco com calma, reservar alguns minutos, ainda que seja pouco tempo, 10, 15 minutos, mas estar ali, diante do sacrário, em silêncio, para tentar ouvir o que Deus quer nos dizer. Se não nos calamos, se não nos silenciamos, se estamos o tempo todo com estímulos de imagens, vídeos, internet, televisão, música, etc., festas, conversas frívolas, nunca ouviremos a Deus, jamais. Não porque Deus se calou, porque Deus fala sempre, e Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos e filhas, mas porque nós não damos espaço para Deus. Essa grande lição, a primeira das lições que São João Batista nos ensina. Uma vez que criamos um ambiente de silêncio, o segundo passo é desenvolver uma oração profunda com Deus, falar com Deus, falar espontaneamente, mentalmente, conversar com o Senhor, contar as nossas coisas, pedir ajuda, reclamar, agradecer, falar com o Senhor, porque Ele é nosso Pai, Ele quer nos ouvir e quer nos falar, mas se nós não nos colocamos à disposição, será impossível. Silêncio, oração. Terceira lição que nos dá São João Batista, sem dúvida nenhuma, é a penitência. Que a nossa sociedade também nos coloca diante de realidades em que nós vamos buscar cada vez mais a comodidade, o aburguesamento. Queremos comer, pegamos o celular e pedimos a comida, e vem o entregador entregar na porta. Queremos dormir, está ali a cama muito confortável para nos acolher, ou sofá, ou etc. Queremos buscar sempre de novo entretenimento, descanso, prazer. Vemos uma série de trás da outra, um filme depois do outro, uma novela depois da outra. E então nunca teremos tempo para Deus assim. Nossa agenda estará lotada com coisas que às vezes nem são. Não estou falando que são pecados, não. Coisas humanas, coisas terrestres, coisas puramente carnais, que nem sempre são pecados, às vezes sim, às vezes não, mas que nos tiram o foco, nos tiram a possibilidade de sermos pessoas contemplativas, que ouvem a Deus, que sabem então, depois de ouvir o Senhor, anunciar, como fez João. Se recolheu no deserto, mas depois saiu para pregar. Irmãos e irmãs, aprendamos essas lições valiosas que nos dá São João Batista, o maior santo entre todos os nascidos nesse mundo, que ele nos ensine a sermos um pouquinho mais comedidos, e a penitência que acompanha
esta oração e esse silêncio. Penitência que pode ser muitas vezes um pouquinho de jejum, por exemplo. Não mata ninguém, viu? Fazer um pouco de jejum, né? Ficar algumas horas sem comer nada, sem exagerar também, né? Não podemos ficar um dia inteiro, 2, 3 dias sem comer, porque senão vamos passar mal, vamos dar trabalho para os outros, vai baixar a glicose, vamos ter que chamar o SAMU, aí vira aquele reboliço, aí acabou o silêncio de novo, não é? Mas um pouco de jejum faz bem. Um pouco de vigília também. O que é a vigília? É atrasar um pouco o sono para dedicar-se ao silêncio e à oração. Isso é a vigília. Podemos fazer a vigília em casa mesmo, ou na igreja, se é possível, ou em outro lugar. Muitas vezes estamos inclinados a fazer a vigília, que não é de silêncio, né? De ficar maratonando uma série, por exemplo, até de madrugada, porque acaba um episódio, você fica doido para ver o próximo, e o próximo, quando vê, está de madrugada, no outro dia está com sono, cansado, e disperso, e vazio. Vigília. Apaga os aparelhos eletrônicos, pega só uma Bíblia ou um livro de oração e fica um tempo a mais com Deus antes de dormir. Faz bem isso. Dá uma escapada e vem para a igreja num horário de silêncio, faz um pouco de oração, se prepara, faz uma boa confissão nesse tempo do advento. São coisas práticas que podemos fazer se nós abrimos um espaço na nossa agenda para Deus, e assim estaremos em condição de fazer um pouquinho da experiência de São João Batista e sermos pessoas mais contemplativas, que sabem interiorizar mais, que sabem fugir da dispersão para se focar naquele que é o único necessário, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que assim seja. Professemos então.